Salve, galerinha do sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo tranquilo. Bom, vamos para mais uma videoaula, mas hoje, um pouquinho diferente. Nós vamos revisar juntos, vamos refazer juntos aqui a última atividade que eu passei para vocês através do guia de estudos. Vamos fazer um extensio, ok? Desde a preparação do molde até a aplicação sobre a superfície. Segura aí para a lista de materiais e equipamentos que a gente vai precisar. Fala, galera do sexto ano, vamos lá então, olha só. Nós vamos fazer um extensio então, lembrando que extensio é uma técnica de molde vazado, ou seja, eu utilizo uma estrutura que eu vou cortar, desenhar e cortar, para depois fazer a impressão então da imagem, ok? Antes de mais nada, deixa eu já mostrar aqui para vocês, só para a gente fechar a nossa última atividade. Essa aqui é uma mandala que eu fiz hoje, mais cedo, antes de gravar o vídeo. Podem verificar sempre que a mandala tem do meio para as pontas, do meio para as pontas, uma repetição. Então a mandala é sempre assim, gente. Daqui um padrão que vai se abrindo e atinge as pontas. Tentei fazer o máximo de padrões possíveis aqui para a gente ver. Depois na volta, quando a gente voltar a se ver pessoalmente, eu mostro ela de mais pertinho para vocês, como eu tenho o hábito de fazer, até dou de presente para alguém. Bom, mas vamos ao que no nosso bate-papo de hoje. Para fazer o stencil, eu vou utilizar dois materiais diferentes. Eu vou utilizar aqui um papelzinho mais duro, ok? Na verdade, três materiais. Um papelzinho mais duro, isso aqui é a capa daquele papel de desenho que a gente costuma chamar de canson, embora canson seja uma marca, ok? Que ele tem uma gramatura um pouco superior à do sulfite, é legal para alguns tipos de stencil, só que esse aqui não é bom para utilizar a tesoura. Vou mostrar um stencil feito no plástico, que é o que é mais comum para a galera utilizar. Inclusive esse aqui, se a gente fosse utilizar o spray, seria o ideal. E nós vamos fazer também um stencil, que é o nosso foco aqui, no sulfite, ok? Bom, qual que é a primeira etapa? O desenho. Antes de mais nada, também, só para deixar claro, vamos usar aqui algumas tintas, estou com 3 cores aqui, é o que eu preciso para fazer. Eu estou com o amarelo, o vermelho e o verde. Lápis, borracha, pincel, estilete, tesoura, tudo isso a gente pode vir a precisar. E como opção, se vocês tiverem disponível aí, um pedacinho de esponja. Eu vou buscar a minha daqui a pouco para mostrar para vocês na hora que a gente for imprimir como funciona. Tira a bagunça toda, abre espaço para desenhar. Vamos começar trabalhando então com a folha de sulfite, ok? Bom, eu quero trabalhar com o meu stencil na vertical. Então eu vou primeiro decidir qual é a imagem que eu vou imprimir. O stencil, então, eu tenho que entender que tudo que eu quero que seja, que apareça no meu objeto final, eu preciso que saia da folha. Eu vou escolher aqui uma imagem bem simples para o vídeo não ficar longo, ok? Então, ficar mais fácil da gente conseguir fazer também. Então não escolhi uma imagem muito complexa. E para facilitar o recorte depois. Quando eu escolhi fazer esse stencil, esse modelo aqui especificamente, eu já fiz pensando em algo que seria fácil para vocês terem ideia de reprodução. O molde vazado, normalmente, ele é bem elaborado, ele tem várias nuances, então o corte é feito com o estilete, não se utiliza a tesoura, mas o estilete ele é uma ferramenta, um equipamento que é fácil machucar com ele. Eu mesmo já cortei meu dedo, eu que tenho muita experiência, já cortei meu dedo algumas vezes com o estilete. Não é necessário mais do que uma mínima distração para que isso aconteça. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer esse molde sem utilizar o estilete, ok? Estou fazendo aqui um desenho de uma árvore bem simplificado, certo? O que vai sair quando eu cortar o papel? Toda essa linha interna aqui, ó, que eu estou riscando com o lápis agora, é a parte que eu vou retirar do papel para fazer o stencil. Então, quando eu vier ou passar o pincel, ou então com a esponja, sei lá qual técnica que a gente vai aplicar, ou vocês vão aplicar,
o que vai aparecer é o que vai ficar vazado nesse material aqui. Como a gente faz? Para fazer o recorte nesse tipo de material, que é o sulfite, é bem simples. Você dobra uma área que tem alcance, vem com a tesoura, olha bem a estrutura, vem com a tesoura, olha bem a estrutura que você vai fazer e faz um corte pequeno, ok? Feito o corte pequeno, aí você vai aproveitar esse primeiro recorte com muito cuidado e vai encaixar a tesoura para continuar a cortar aqui. Essa folha é maleável, então não tem problema amassar. Vou terminar, vou dar só mais um pedacinho aqui para vocês verem, ok? Depois eu vou terminar de cortar, só para o vídeo não ficar longo. Vindo aqui, ó, que eu não preciso me preocupar em amassar o molde, porque ele não é importante. O importante é a figura que vai ficar depois. Vou terminar só esse pedacinho para vocês terem uma noção. Aí o restante eu corto em off, para o vídeo não ficar longo. Aí já dá para vocês enxergarem aqui, ó, que essa parte da árvore é o que vai aparecer. Viu? Não usei o estilete, só utilizando a tesoura também dá para fazer. Segura um minutinho que eu já volto com o molde pronto. Bom, pessoal, então molde já cortado aqui, todo cortado com a tesoura. Pode ver que a folha está até um pouquinho amassada, mas não tem problema. Quando vocês forem cortar o molde, tem que se preocupar sempre com a questão da área de contato. Olha aqui, eu não posso fazer com que a folha fique totalmente sem contato, porque senão eu perco o molde. Já fiz aqui um segundo molde para vocês, também foi na tesoura, até faltou um pedacinho aqui para cortar. Esse eu já fiz, então, no plástico, ok? Aqui. Nele eu quase esqueci de deixar uma área de contato, então eu tive que mudar um pouco o molde. Vou colocar aqui na mesa para vocês enxergarem. Então, olha aqui, o coração estilizado, ok? Aparecendo aqui. Bom, o importante é sempre pensar que se eu retirar demais, eu perco o meu, não vai nem questão de perder a imagem, eu perco o meu molde, certo? Então, quando vocês forem preparar o molde de vocês, pensem sempre nessa questão da área de contato, então. Temos os moldes, vamos agora à questão da aplicação. Só um detalhe, se vocês forem utilizar papelão, um papel mais grosso como esse aqui, esse papel ao dobrar, ele quebra um pouco. Então, o molde pode perder um pouco de elasticidade, não vai ser legal. No papel, o ideal é utilizar o estilete, ok? Mas a gente não vai precisar dele hoje. Vamos à folha de sulfite aqui, já tenho uma folha preparada para fazer a aplicação. Eu vou aplicar então os dois moldes. Para que eu possa aplicar, começo aplicando aqui o verde em cima. Eu estou usando aqui tinta látex PVA, que é para artesanato, mas vocês podem utilizar tinta guache, tinta de tecido, a tinta que vocês tiverem disponível aí. Eu coloquei aqui nesse pratinho que eu vou usar de plástico, um pouco d'água para diluir essa tinta, para ajudar a dar um efeito mais aerado, como o spray daria. Eu tenho opção tanto de, com cuidado, bater na ponta do pincel, ok? Para jogar isso daí, ou eu posso realmente bater. Vou mostrar para vocês aqui então. Pego um pouquinho da tinta aqui, vou molhar a tinta na água, para ela ficar mais fluida, ok? E aí eu venho batendo aqui, ó. Batendo o pincel. É bom que vocês travem o molde no lugar. Aqui eu não travei, porque eu já tenho um pouco mais de prática, então é mais tranquilo. Mas quando você não tem, põe fita, põe durex para ajudar a segurar, ok? Bom, a outra técnica com pincel, então, é aquela básica, a tinta tem que estar um pouco mais líquida, que eu vou jogar a tinta. Essa suja bastante o dedo, mas chega no efeito mais próximo um pouco do spray também. Outra técnica que dá essa proximidade com o spray é utilizar a esponja. Então, mesmo esquema, eu já tenho uma quantidade de tinta aqui, mas eu vou colocar mais um pouquinho para não ficar muito claro. Coloquei aqui uma quantidade, deixa eu aproveitar a própria esponja para dar uma limpada no pincel. Aí eu venho, dou uma batidinha, depois eu limpo a mesa,
Dou uma limpadinha do exagero aqui e eu vou apertar a esponja com cuidado sobre o molde para finalizar a aplicação aqui. Bom, a parte verde da minha árvore está toda feita. Eu teria agora que misturar um pouco de vermelho aqui para conseguir um marrom, para poder fazer o meu tronco. Então, vamos aqui. Aqui, ó, essa tinta vermelha já é guache, ó. Então, o material que a gente utiliza não é tão importante. Acho que vou precisar de um pouco mais de vermelho. Eu tinha bastante verde aqui nessa mistura. Bom, galera, eu vou terminar de misturar aqui, terminar de fazer o marrom, para poder terminar de aplicar a árvore e já mostro para vocês, então, a figura pronta. Segura aí mais um minutinho. Bom, pessoal, já misturamos aqui, então, ficou um tom bem escuro de marrom, tem um pouquinho de verde ainda aqui no prato, mas não tem problema, porque a gente vai fazer essa eficiente, ok? Ficou esse tom bem intenso de marrom. Bom, voltando então à técnica do pincel um pouco, lembra que já é um pincel diferente, ó, não é o trincha como aquele, mas eu consigo fazer a batidinha ou a pincelada do mesmo jeito, mas o mais eficiente, o que consegue uma adesão melhor, é realmente bater a esponja devagar aqui e ir aplicando com a esponja aqui. Nessa parte, nas partes mais soltas do stencil, como a gente não prendeu aqui, eu vou precisar usar os meus dedos. Aí vai sujar um pouquinho. Não tem jeito, galera. A arte é assim, não pode ter medo de sujar as mãos. Ok? Cuidado na hora que vocês forem segurar para a sua própria mão. Não sujar a base. Molde a gente pode sujar à vontade. Ele é feito para isso mesmo. Agora é legal a gente tentar não sujar a base da figura. Bom, o ideal seria que deixar secar um pouco para que esse molde não suje. Mas eu vou tentar retirar aqui de uma maneira que ele não interfira. Bom, temos aqui então a nossa figura vazada. Várias técnicas diferentes misturadas. Podem ver que tem a parte que eu respinguei, a parte que eu usei a esponja. Aqui, ó, a parte que eu usei o pincel. Ficou mais grossa aqui a esponja. Então, essa é uma das maneiras não profissional de a gente utilizar o stencil, ok? Que é um molde vazado. Para fechar, então, vou colocar o segundo molde aqui e vou aplicar diretamente a tinta vermelha. Agora vou usar o pincel para poder pegar a tinta e vou colocar direto sobre a esponja. Eu quero um efeito mais seco, então não vou usar água. Vou colocar a tinta direto sobre a esponja. Tem que colocar uma quantidade um pouquinho maior, porque a própria esponja absorve um pouco dessa tinta. Vou deixar aqui o pincel. Quando vocês forem fazer, por favor, escolha uma área que não tenha problema, sujar, que não vá estragar nada. Cuidado onde vocês vão aplicar, então, esse stencil, ok? Para não ter trabalho de limpeza depois. Aqui minha mesa já é específica para poder limpar facilmente. Bom, vocês viram que o molde plástico ele é mais fácil de utilização do que o molde de papel, porque ele do papel de sulfite, porque ele é mais grosso, então é mais simples. Eu consigo já retirar logo na sequência e tenho aqui a minha imagem vazada, a minha imagem pronta aqui. E a esponja, como eu falei para vocês, olha só, com a tinta um pouco mais seca, ela dá um pouco mais ainda esse efeito similar, então, ao grafite, ao spray. Bom, galera, prazer ter vocês aqui. Espero revê-los em breve. Vamos nos falando por enquanto por vídeo, então. Beijos, até a próxima, sexto ano. Tchau, tchau.